Fala, galerinha! Ó, a gente tá aqui para mais um episódio do Só Pra Ver Podcast. E hoje a gente tá com uma presença ilustre do professor Rodrigo Souza. Ele é famoso nas ETECs, no Instituto Criar, internacional. Como é, professor? Tudo, né? Te convidar a estar com a gente aqui durante esse episódio, tá? Deixa lá, comenta bastante lá. Fala, ei, professor, não sei o quê. Todo mundo aqui já tá com MB. Professor, seja bem-vindo. Obrigado. Por favor, se apresente pro pessoal. Bom, eu sou o Rodrigo Souza, estou aqui na ETEC desde que abriu, desde agosto, setembro de 2011, aí sobrevivendo a esse apocalipse. Sobrevivendo. Mas tá dando bom. Tá dando bom? Tá dando certo? Tá dando certo. Essa turma aqui tá dando orgulho? Tá. Fizeram aí umas coisinhas, tá rolando podcast, Professor. né? Tá legal, tá animado, Tá gostei. indo, indo, animou. Claro, só foi a nossa turma chegar que Foi, parece que... foi mesmo. Professor, vamos começar do início? Bora. Quando você nasceu. Ixi, velho. Tô brincando. Não Vamos acaba começar hoje. pela... Como é que você entrou no audiovisual? O que te despertou? Como é que tá essa trajetória aí até hoje? Tá. Eu acho que o cinema foi um acidente, né? Um feliz acidente, eu diria, mas sim, um acidente. Eu acho que eu começo com as artes, né? O contato com as artes ele vem desde a infância. Meu tio pintava uniforme escolar, então ele fazia serigrafias em casa, também pintava placa de loja, enfim. Daí, desde muito cedo, eu comecei a ajudar ele a imprimir camiseta, né? Ter esse contato com tinta e tudo. Então, acho que esse primeiro contato foi aí, com a arte. Daí eu me mudo para São Paulo com 9 para 10 anos, e aí chego aqui, meu padrasto é artista plástico também. Daí ele fotografa, ele faz quadro, escultura, várias artes, assim. E aí é esse segundo contato, né, com a arte de modo geral, mas aí de uma forma mais expandida. Ele tinha uma Zenith, uma câmera fotográfica de filme, e uma Polaroid. E aí registrava, né, nossa família, minha mãe e minhas 2 irmãs. E aí era muito massa, né, isso, enfim, né, ter contato com isso. Ele fazia questão de ter esse registro, assim, de família. Era algo que não estava tão acostumado, né, na Bahia, assim, não lembro das fotos, né, assim, quando criança não tem uma fase ali que não tem muita foto, né. E aí, quando eu venho, justamente, tem esse meu padrasto que está com esse cuidado, né, de registrar a família e, ao mesmo tempo, produzindo muita coisa, né, pensando artisticamente, assim. Então, acho que é nesse caminho que eu vou, pela fotografia, né, aquilo das câmeras me encanta bastante, a coisa dos álbuns de família e tal. Eu encontrei um caderno também da minha mãe, que ela escrevia uns poemas, uns pensamentos. E aí eu também gostava de escrever, eu sempre fui muito bom em português, história, geografia, assim. Então, essas matérias de humanas, enfim, né, estavam próximas a mim, assim, eu me identificava mais. Daí eu passei a escrever também, olhei o caderno da minha mãe e falei, pô, também acho que dá para eu escrever. Comecei a fazer uns poemas, umas coisas assim. Que top. E aí, aí depois, né, enfim, você vai estudando, colégio normal e tudo, então surgiu, sei lá, fazer teatro, né, enfim, na escola lá. Então, eu sempre fui muito tímido. Eu tenho um sério problema com timidez, embora muitos não acreditem. Não pareça, mas sim, eu sou muito tímido. E aí eu tinha um problema sério de não conseguia chegar antes do horário na escola e ficar na frente do portão. Eu tinha várias questões relacionadas à sociabilidade, assim, para mim era muito complicado, né? Então eu tive um desenvolvimento ali um pouco conturbado, assim. Então eu tinha muita vergonha mesmo, né, de lugar com muita gente, assim, meus olhos começavam a lacrimejar. E às vezes isso acontece ainda comigo, né? Mas enfim, eu acho que aprendi a lidar um pouco com isso, mas isso me acompanhou por muitos anos, assim, né? Ainda hoje, dando aula? Ainda não? hoje, aula não, mas acho que acontece algumas situações, assim, que você, né, eu me lembro um pouco a infância, mas acho que tô aprendendo a contornar, né? Mas eu sempre fui muito tímido e eu acho que a literatura, essa coisa de ler, eu lia muito quando criança e aí comecei a escrever e depois eu comecei a entender que, putz, eu acho que posso tirar fotos também, porque era algo que, né, pô, eu tô atrás, eu tô produzindo isso, era uma forma de me expressar ali, já que eu não era uma pessoa que falava muito. Então, no teatro, na escola, eu escrevia peça de teatro, né? Então, eu escrevia, ajudava ali a dirigir,
mas não estava na frente da galera, apresentando num palco, né? Ao mesmo tempo, comecei também a estudar música, né? Então, eu estava, assim, com vários braços, né, nas artes e na cultura. Então, eu comecei a estudar música, escrevia coisas na escola e tal, e comecei a fotografar a família ali também. Aí, do nada, apareceu uma primeira oportunidade aí do Bolsa Trabalho. Foi o primeiro Bolsa Trabalho na cidade de São Paulo, foi na gestão da Marta, em 2003. E aí, tinha lá as profissões para você escolher, para você fazer um curso técnico numa área. E tinha radiologia, tinha enfermagem, tinha vários cursos, assim, né, que são, enfim, super profissões também. Mas tinha fotografia lá. E aí eu falei, pô, mãe, eu não quero... Vou fazer fotografia. tem que ser fotografia, né? E na época foi o primeiro, então fez filas quilométricas nas subprefeituras da cidade, vários pais, mães acampando lá. Minha mãe virou à noite, ficou lá para conseguir uma vaga para mim e conseguiu, de fato, esse curso de fotografia. E aí foi muito doido, porque na primeira aula de fotografia não era fotografia com filme, né? Os professores falaram que ia ser fotografia na lata. Na lata? Na lata. Eu falei, gente, como é que eu tiro foto na lata? Ainda fiquei super decepcionado. Mas quando eu vi, né, ou seja, aí começou as aulas, ainda não tinha, né, aquilo, né, prefeitura, primeiro projeto. Enfim, quando conseguiram os químicos, ia montar o primeiro laboratório, eu falei, né, pô, vamos... Eu continuei, assim, para, sabe, você vai para ver qual é que é. E outra, tinha uma bolsa. A gente ganhava, sei lá, R$100 para estudar. R$105 era a bolsa. Mas no tempo era muita grana. Era uma grana, assim. Estamos falando em 2003, né? Então, era, tipo, ali perto, né, de um salário mínimo. Era interessante. Então, eu falei, vamos continuar indo. Até o dia que chegou um ônibus e parou na frente lá da Casa de Cultura da Penha, onde eu fiz o curso. E aí falaram, olha, enquanto o laboratório não está montado, a gente conseguiu esse ônibus laboratório. Então, vocês vão fazer a primeira foto de vocês hoje. Daí eu falei, sério, né? Vamos lá ver, então, é isso, né? Aí a gente já tinha fabricado a nossa lata, aprendido a mexer com papel fotográfico, eu tinha gostado ali daquele ambiente, a coisa da luz vermelha. Eu falei, isso é legal. Já vi em filme, acho que vai ser legal. Daí fiz a primeira foto ali, abri a lata, expus a luz, fechei a lata, e aí fomos para o ônibus. Né? Fez uma filinha, e era um ônibus que tinham adaptado um laboratório fotográfico dentro do ônibus, era incrível, chamava Bumba, o ônibus. Eu falei, bora entrar nesse Bumba aí e ver o que vai sair. E aí, entrei no ônibus e revelei a minha primeira foto. Cara, aquilo foi um divisor de águas, assim, tipo, caraca. Quando eu vi a primeira foto formar na bandeja, eu falei, putz. Tem aquele negócio de revelar. A foto começou a revelar ali o papel. Eu falei, putz, é isso que eu quero pra minha vida, velho. Não é possível, é isso. Isso é incrível, é isso. Tipo, ali bateu muito forte. Eu fiquei muito emocionado. Falei, não, eu quero isso pra minha vida. Né? E aí me agarrei nesse curso, eu de fato virei um rato de laboratório, eu fiquei lá ajudando minha professora, eu ficava mais, né, tipo, tinha um curso, tinha a turma da manhã, da tarde, eu ajudava o pessoal da tarde, ficava lá, eu ia de manhã estudar e à tarde eu ficava ajudando, e foi assim e tal. E eu acho que é isso, assim, é muito doido. E aí, enfim, ainda nem cheguei no cinema, né? Mas basicamente, né, para resumir o testemunho aí, é isso, eu comecei a ir na foto. Daí, né, o curso estava ali acabando, tudo. Minha professora, que era uma fotógrafa, me chamou para assistente dela num projeto chamado Bexigão, que era no Zé Celso, ali no Teatro Oficina, e eu fui de monitor dela. Né? Então, quando acabou a oficina, enfim, eu tinha feito um poema sobre o curso, fiz o texto da oratória, fui o orador da turma na formatura, e aí, enfim, a professora chamou para ser monitor dela e tal, e eu estava adorando, assim. E aí, nessas últimas aulas, de fato, a gente aprendeu a tirar foto com câmera de filme. Aí sim. Aí, pô, agora eu tô bem, né? E aí ela também ensinou a gente a escrever os primeiros projetos, né? Tipo, o que é objetivo, o que é não sei o quê e tal, justificativa e tal. Então, eu tinha uma máquina de datilografia em casa. Nossa. E fui lá catando milho, assim, digitando o primeiro projeto, né? Saiu ali. E logo que a gente se formou, que vem o coletivo, né? Quando eu me formei, que foi bem uma data como essa, né, que era a semana do meu aniversário. Ali no dia do meu aniversário, eu estava em casa, uns amigos foram em casa, e a gente fundou o Mundo em Foco, que é o coletivo. Foi no dia do meu aniversário. Tem tanto Exatamente. Tempo. Faz tempo. Desculpa, muito tempo. Denunciei. Muito tempo mesmo. Né, então, foi no dia que eu fiz 18 anos. Aí estavam uns amigos em casa e tal, e rolou. A gente ficou fazendo um toró de ideias. Nossa, saiu vários nomes e tal, porque era isso. Era parte da formação ali, era entregar um projeto e ter um nome e tal, né? Então, a gente tinha um primeiro nome que era Projeto Olho Mágico, e ficou aquela coisa e tal. Aquele toró de ideias, e saiu. Mundo em Foco. Né? Um brother meu, que tinha o mesmo nome que eu, né? O Rodrigo Tavares, ele falou esse nome, a gente falou, putz, é esse nome, cara, é esse nome.
E aí, acabamos o curso, me formei e tal, e tinha esse projeto escrito. Daí eu liguei para várias ONGs, né, e telecentro e tal, para vender esse curso de pinhole, de foto na lata, que eu tinha acabado de aprender. E aí, peguei o listão e comecei a ligar em várias... Aquela lista amarela. a lista amarela, assim, uma lista enorme, listão do OESP. E aí fui ligando, né, perto ali na Penha, não sei o que, tudo aí na Penha não tinha ninguém, em outro bairro não tinha ninguém. Aí fui na Vila Maria, que era um bairro próximo à Penha, que dava para ir de bicicleta, que era o que eu tinha. E aí toparam, falou, não, vem aí, fala do projeto, o que é. Aí fui lá e meio que a gente foi contratado, assim. E ali começou, então, né? Só que aí o lugar era um telecentro. Então eles, tipo, tinham eu dava oficina de sexta-feira e na semana, os outros dias da semana, eu ia lá porque eu não tinha computador em casa, eu tinha máquina de escrever. E aí eu ia lá para aprender a usar o computador. Então eu era aluno junto com meus alunos do telecentro. Então foi assim que surgiu o primeiro blog, os primeiros sites ali, né, do Mundo em Foco e tal. Então surgiu aí. E aí o que eu quero dizer vendo essa coisa de computador, eu vi que tinha um negócio chamado Fórum Social Mundial, em Porto Alegre. Aí eu falei, vou me inscrever lá como imprensa, porque a gente tira foto, na lata, mas a gente tira foto. Então, eu vou me inscrever como imprensa e também vou levar para escrever a foto das crianças, que a gente está dando oficina, para Porto Alegre. E aí saiu o resultado que eu tinha sido aprovado. E aí, liguei para meu pai, não sei o que, conseguimos um dinheiro, fomos com um ônibus, assim, muito doido esse ônibus, que nesse ônibus tinha personagens pré-históricos aí da nossa história, né? Mas saiu muita gente massa desse ônibus, pra vocês terem ideia, o Rincon Sapiência estava nesse ônibus comigo. E a gente viajou para Porto Alegre, chegou lá, conseguimos uma casa para ficar, ficamos uma semana, cobrimos esse evento de uma forma muito doida. Estou resumindo bastante, que a história é muito interessante. Mas o que eu quero dizer foi um sonho, assim, foi uma coisa muito absurda que aconteceu. A gente voltou, na hora que voltou, e aí? E agora? E agora? Faz o quê? E aí a Marta tinha lançado também, na gestão da Marta, uma revista chamada Sampa 100. E lá tinha vários cursos e casas de cultura. Então, eu comecei a ligar também para esses lugares para ver se tinha algum curso para eu fazer, porque eu queria continuar me formando e tal. E aí tinha um lugar chamado Instituto Pão de Açúcar, eu liguei, aí a mulher falou, o que você quer? Aí, né, quero fazer o curso que eu vi aqui na revista, achei muito bom, o nome era Culturarte. Eu falei, pô, acho que tem a ver. Aí ela falou, não, é que tem fila de espera, os pais vêm, dá o nome, são 6 meses, não sei o quê. Mas como é que você achou? Eu falei, eu achei por uma revista assim, mas conta mais. Aí fui contando toda a história. Ela falou, então vem amanhã. Não fala pra ninguém que você... E aí ela tava chorando no telefone, porque eu era uma pessoa mais... Enfim, não sei, contei assim, do jeito que a mulher chorou. Não sei, hoje vocês não estão chorando, mas... Né, na época, faltaram detalhes. E aí, eu não tinha como ir, eu peguei uma bicicleta, saí da Penha, pedalei até São Bento, e cheguei lá, amarrei a bicicleta lá num negócio lá no poste, e consegui chegar para o curso, atrasado, obviamente, mas deu tudo certo, me apresentou a professora, e aí eu entrei nesse curso. Daí, no final desse curso, teve uma indicação para o Instituto Criar, que aí é uma ONG que trabalha com audiovisual. Isso era que entendeu? ano? Isso é 2005. 2005 já. Então, fundei o coletivo ali em 2004, demos a primeira oficina de agosto a dezembro, em janeiro fomos para Porto Alegre, voltei e aí fiz esse curso nos primeiros 6 meses aí de 2005 e entrei no Criar. Aí passei no processo seletivo, porque falaram, conta a sua história. Aí eu contei a história aí também. Choraram. Aí, não sei, que era inscrito. Talvez alguém tenha ali sido tocado. E aí fui selecionado. E aí entrei para estudar e aí tinha que escolher, né? Aí tinha lá fotografia, edição e tinha computação gráfica. Você podia olhar 3 e decidir uma. E aí eu olhei fotografia, eu gostei muito. E falei, pô, tem tudo a ver já. Mas aí edição me chamou muita atenção, porque aí eu olhei e falei, tinha um texto assim que o editor contava histórias. Aí eu falei, putz, eu gosto de escrever. Foto eu já sei um pouquinho. Vou pra né? outra, né? Eu vou fazer um amigo de foto, mas eu vou me meter nesse negócio aqui de edição. Entendeu? E aí era nos computadores, que eram uns Macs. Eu falei, gente, eu acabei de aprender a mexer em computador no telecentro. Então, se eu vim para cá e vou aprender esse bicho aqui, Mac, Apple, essa coisa, vai ser interessante, entendeu? Acho que eu vou... E aí, eu escolhi edição e passei. Dei essa sorte, assim. Foi bem concorrido. Na época, tinha 700 alunos para 150 vagas, então deu trabalho. Mas deu certo, né? E aí, fiz o Criar. Então, eu cheguei no audiovisual, assim, com esses acidentes da vida. Eu acho que a vida tem essas declarações, né? E aí, acho que uma coisa foi se declarando a outra. Destino.
Era o destino, eu acho que era isso aí, mas aí essa era só a primeira pergunta, não era? Mas É isso, gente. eu a gente cheguei ao final da resposta da primeira pergunta, acho que... Mas todo mundo que começou esse coletivo contigo tá até hoje, não? Mudou? Não, mudou muito. A gente está numa 5ª formação agora, né? Então, a primeira... É o que a gente, assim, né? Sempre sai alguém, entra alguém, é um pouco orgânico, mas eu e minha ex-companheira, né? A gente ficou aí, né? Ou seja, como uma espinha dorsal assim do coletivo de 2004 até 2016, né? Foi quando ela saiu também, porque a gente separou, então meio que não... Eu saí primeiro, na verdade, fiquei um tempo fora, né? Quando eu fui para Cuba, já estava aqui. E aí, quando eu voltei, ela ficou ainda mais um tempo, depois, né, ela saiu, assim. Ela foi fazer uma residência lá em Belém, inclusive, e tal. E aí, né, na Fotoativa. E depois disso ela entendeu que ia tocar outros projetos e tal. Então, mas aí o coletivo tem essas idas e vindas, né, das pessoas, assim. Eu acho que o que a gente está vivendo agora é uma 5ª formação e eu sou o único sobrevivente, cofundador ali, né, que éramos nós dois e uns amigos. Eles ficaram muito pouco assim no começo. Aí a gente ficou meio que sozinho, meio que uma dupla, e do nada depois começou, né, de 2007 em diante, começou a juntar uma galera, né, e foi incrível assim, essa galera. 2007 a 2010, acho que 2010 em diante é uma outra galera, 2014 para 2020 uma outra, 21, 22 e agora chegou uma outra, meio que isso. Tá indo. Tá indo, tá voando. Continuar e fluir, né? Fluir. Professor, tu falaste sobre a questão, você estudou em Cuba também, então, né? Esse é um curso lá muito famoso, né? Eu sei porque também lá em Belém tem prova, né, para entrar e tudo. E você é uma pessoa que fala, incentiva muito os alunos também a irem. Fala um pouquinho pra gente como é que é, tipo, a importância da gente também sair desse cenário só de São Paulo. A gente sabe que esse curso, muita gente vai atrás dele, é uma oportunidade muito boa, né? Como é que é esse processo? Como é que foi para você ter estudado lá, voltar? O que isso agregou, né, na sua vida como profissional também? Tá. Vou aproveitar e continuar a história, porque aí acho que vai fazer um sentido. Eu saio do CRIA e, né, estudei um ano lá edição e aí sou inserido no mercado de trabalho. Mão de obra barata para o mercado. E aí fui parar numa produtora de publicidade, né? Então, você é inserido esse núcleo de inserção, ele te joga no mercado. Nessa época era uma coisa... E aí você tem... O seu colega faz uma FAAP, e aí aquilo me chamava a atenção, né? Que a galera sabia muita coisa, assim, que eu tinha que, sabe? Aí eu comecei a pesquisar, eu por conta mesmo, assim, né? Mas comecei a entender que, putz, esse um ano de formação só me deu um gosto de quero mais, assim, né? E aí tava com a galera que estava ali estudando 4 anos numa faculdade privada. Então era um pouco desigual, inclusive, né? Então muita coisa você não sabe, né? Você tem até aquela arrogânciazinha de, eu fui selecionado, estudei um ano, não sei o quê, ONG do Luciano Huck, aquelas histórias, mas assim, você não sabe muita coisa, né? E aí comecei a sacar isso. E aí eu prestei o ProUni na época, então tem, né, vou chegar na tua pergunta, porque a gente está falando que é 2006, 2007, a gente tem o ProUni já existindo, mas não tem o Enem, né, existindo, só que como programa de inserção, a gente não tem o SISU, a gente só tem o ProUni, não tinha nem várias faculdades nem vários cursos de audiovisual, eram bem pouquinhos, então só tinha né, ou seja, o ProUni. E aí eu consegui passar, né? Passei em primeiro lugar no ProUni para a Unip, que é né, um tecnólogo, e eram também um dos primeiros tecnólogos em produção audiovisual. Começando, né? E aí eu passei. Só que quando eu passei, eu estava trabalhando já na área, entende? Então, tipo, eu já estava numa produtora, né? E aí mas é aquilo, porque você vê a galera super ali, vindo das faculdadezinhas, metodista, né? Tipo as que tinha na época, assim, né? Que eram mais famosinhas, assim. Era tipo metodista... PUC, né? Enfim, a FAAP, né? Era a top de linha ali, mas você tinha ainda umas outras, assim, né? E aí, tipo, putz, né? Você quer se atualizar também, não estava conformado só com aquela formação. Então, aí eu entrei, né, na Unip, assim, e, né, estudava de noite, trabalhava de dia. Depois eu mudei de trabalho, fui trabalhar com... estava numa produtora que era de publicidade, mudei para uma produtora que trabalhava com programação de bordo de avião e com vídeo institucional. E depois, no meio dessa produtora, me chamaram para trabalhar na Teleimage, que é uma big empresa que faz parte do grupo Casablanca. E aí comecei a trabalhar com vários longas, na finalização de longas-metragens,
de 2007 a 2008. Nesse período, eu estou na faculdade. Então, eu começo a faculdade trabalhando de dia e estudando à noite, que já é super cansativo, que é o que vocês fazem. E depois, eu passo a trabalhar de madrugada. Eita. Então, eu ia para a faculdade, virava à noite trabalhando. O meu turno virou da madrugada. Nossa. Então, é isso, assim, né? Então, você tem... Putz, né? Eu sempre estou, trabalhando e estudando. Então, também... E aí, como eu já tinha estudado no CRIA e já estava com contato, né, com publicidade, eu estava vendo um pouco disso, né? Publicidade, programação de bordo, vídeo institucional e agora cinemão. Então, aquela faculdade, eu olhava assim, caramba, eu estou trabalhando com cinemão, e meu professor falava, a gente ensina aqui audiovisual, não sei o que, cinema é uma coisa impossível para vocês, não sei o que. E assim, eu achava muito absurdo o cara estar falando aquilo, e eu, como um aluno, trabalhando com cinema. Então, tipo assim, cara, eu trabalho com isso, sabe? E não tem também nenhum glamour, assim, eu sou um peão, sabe? Então, é isso, né? Eu acho que não aproveitei a faculdade de um jeito que, tipo, né, outros colegas aproveitaram, porque também olhava assim, caramba, tem uns professores que estão me desmotivando, na verdade, né? Então, teve essa questão. Daí, saí daí, fiz um técnico em gestão pública, que eu queria entender de editais, de orçamento público, orçamento participativo, entender mesmo, porque o coletivo também foi se estruturando em paralelo, e ganhando prêmios, editais, programa Vai, nessa época a gente está ganhando Vai, e tudo isso. Então, aí fiz o técnico em gestão pública, aí saí, e consegui também entrar numa pós, que era na GV, que era uma pós em cinema documentário. Né? Então, foi muito louco. Eu tinha aula com o João Salles, tive aula com a Consuelo Lins, com o Eduardo Scorel. E aí, putz, ali começou a ter uma camada assim, de formação que eu falei, isso é muito legal, assim, acho que eu estou... Né? Só que é isso, acabou o dinheiro, acabei me formando como ouvinte, assim, eu não tenho diploma, porque eu não consegui pagar, e era uma outra época, né? Agora a gente negocia, tem um monte de coisa, não era tão assim. E aí, né, tinha essa coisa de Cuba, né, que sempre nas produtoras que eu passava tinha alguém que tinha ido e sabe essas conversas assim de produtora, não sei o que fez Cuba. E aí fui trabalhar em outro lugar e falavam assim, nossa, vai vir fulano, e a pessoa fez Cuba. E essas pessoas que tinham estudado em Cuba eram muito incríveis. Tipo, um cara era um finalizador muito incrível assim que trabalhou comigo. A outra era uma diretora excelente assim que tipo deu um workshop pra gente enquanto educador ali. Nisso, eu comecei a dar aula num projeto chamado Oficinas Tela Brasil, com a Laís Bodansky. Então, viajei São Paulo, Rio e Paraná, dando oficinas como um educador aprendiz. E aí, sabe, sempre tendo contato com umas pessoas assim. Aquilo ficava na minha cabeça, aquilo de Cuba ficava na minha cabeça. E aí, quando chegou 2015, aí eu falei, peraí, né? Coincidiu ali com o fim do meu relacionamento. Aí eu falei, pô, eu acho que, né, a gente vai acabar se separando, então vou começar, né, enfim... Acho que nós dois estávamos nesse lugar, assim, de procurar cursos também, porque é isso, né? A gente estava meio que junto fazendo cinema até o momento que ela começa a ir para arquitetura e eu ficar mesmo no cinema. Eu falei, putz, né, eu acho que não é também suficiente, sabe? Assim, aí me dei conta de que essa formação de audiovisual e cinema no Brasil, ela também ainda é muito precária. Ainda hoje ela é assim. Entendeu? Mesmo com todas as informações e com todas as faculdades que existem, todos os cursos que existem de audiovisual, o ensino de audiovisual no Brasil ele ainda é assim muito muito baixo, né, em relação a outras formações fora do Brasil. Então eu comecei a pesquisar universidades fora e aí essa de Cuba era uma que eu tinha, né, no horizonte assim. Aí fui pesquisando, aí vi que tinha uma bolsa, não sei o que na época, né? Agora está meio complicado. Então, eu falei, putz, eu acho que é isso. Daí prestei a prova e tal, e era super concorrido. Foram 600 pessoas e foram ficando até chegar num recorte que foram 50 pessoas na final, e aí Cuba decidia quem passava ou não. E aí prestei para a direção de ficção, eu fiquei entre os 7 brasileiros selecionados. Uau, e aí Cuba selecionaria um, né? E aí selecionou o Renan, que hoje é um grande amigo e tudo. E aí tem aquela frustração, né, e tal, mas na prova eu já fiz uns amigos assim, incríveis. Eu falei, cara, que massa, né? Acho que vou tentar de novo na próxima e tudo. Mas esses amigos que a gente fez, adicionou todo mundo no Facebook, que era o que tinha, formou grupo e tal, e aí comecei a acompanhar a quem tinha passado, como é que estava estudando lá. E aí foram me falando, olha, esse exercício, não sei o que e tal, e eu perguntava também, sempre curioso e tudo. Daí o Cássio Kelme, que é um diretor, ano passado ele até foi jurado no Superoff, ele estava lá e ele fazia tipo um diário do que eram os exercícios e tal. Eu achava aquilo incrível. Comecei a trocar muito com ele, assim. Daí chegou uma hora que falou, vai abrir o primeiro maestria, que é um mestrado, não é acadêmico, mas é um mestrado profissional, de curta duração, assim, mas vai abrir o primeiro mestrado em documentário. Você não fez a pós em
em DOC, aí não acabou, não sei o quê. Eu falei, pois é, não, beleza, peraí, o que é isso? Aí fui ler, e aí falei, cara, isso é incrível, porque aí eu posso pedir, né, um afastamento da ETEC e tentar ir, né, enfim. Foi tudo isso, assim, aconteceu. Eu sei que eu estava, né, eu estava num momento que eu tinha, inclusive, já estava dando aula aqui, 2013 inteiro e 2014 eu passei filmando o meu primeiro longa, e aí eu estava nesse turbilhão, assim, que minha vida social meio que tinha acabado. Eu estava muito sugado, assim, de tipo, nossa, eu não aguento mais ir para o set, a gente filmou 40 diárias, eu estava assim... E tudo muito na guerrilha. A gente fez um longa com 70 mil reais. Assim, eu estava completamente exaurido. Vários alunos da turma 1 até 4, da 1, 2, 3 e 4 e 5 trabalharam no filme comigo. Assim, o pessoal dormia em casa, era uma coisa muito louca. Mas eu estava muito esgotado. Meu relacionamento também, acho que também por conta do filme, né? Enfim, foi tudo concatenou para isso. Assim. Aí, do nada, eu passei. Tipo, olha, você passou e recebeu uma bolsa de 30%. Assim. Daí eu falei, putz, eu não tenho 50 mil reais, tá ligado? Era quase isso, assim. Eu falei, não, como é que eu vou pra Cuba, tá ligado? Aí eu falei, pô, eu comecei tava dando um workshop no Criar na época, aí fui lá e tudo, e consegui fazer um acordo, né, como professor, pra, tipo, eles me pagarem antes. Aí quando eu voltar, eu dar aula lá. Entendeu? Aí consegui uma carta aqui né, assim, consegui a dispensa aqui da escola também, pra me afastar. E... eu lembro que o filme estreou em Tiradentes em 2016, assim, e aí isso saiu o resultado, e aí o longa ia sair em Tiradentes, e era assim, cara, o seu filme vai passar em Tiradentes, sei lá, numa quarta-feira, e aí minha viagem, eu tirei o passaporte, a viagem para Cuba era no domingo. Assim, eu preciso estar nos dois lugares. E foi uma loucura a minha vida, assim, no começo de 2016, porque eu vou para Tiradentes, fico 3 dias, volto... E viajei para Cuba, assim, foi um negócio, né? Tipo, você estrear o seu longa foi uma puta emoção, uma coisa que... Caraca, eu vim da Bahia sem nada, sabe? E do nada eu tô estreando um longa e um monte de gente, sabe? Estreou com longa do André Novaes, com longa do Lincoln Pericles, com longa do Ali Muritiba. Eu tô assim, meu Deus, né? Tô no meio da galera que assiste os filmes deles, tá ligado? Tipo, para mim foi incrível, assim. Só que aí eu ia embora. Tá ligado? Né? Assiste legal, tchau, gente. E aí eu saí no meio do festival, porque eu tinha que ir. Todo mundo, nossa, cara, muito massa te conhecer, mas, pô, boa sorte lá, tchau, tá ligado? E aí foi assim, nossa, eu pertenço a essa geração, mas eu tô indo embora. Mas foi foda, assim, eu acho que foi um grande divisor de águas, aí eu costumo dizer, e tô incentivando todo mundo aí mesmo pra Cuba e pra qualquer escola fora, né, que seja decente, justamente pra, sei lá, cara, eu acho que a gente que tá renovando o novo cinema brasileiro, assim. É essa geração, nós já somos a mudança. Então, acho que a gente não é porque a gente é a mudança que a gente não vai também se formar e se reformar. Né? Então, eu acho que é isso. Assim, essa busca pelo conhecimento ela tem que continuar. E uma hora a chave vai virar de que vocês vão estar iguais a todos os profissionais que vocês vão estar trabalhando. Então, o que vocês vão fazer? Sabe? Então, essa que é a provocação que eu deixo. E aí, cheguei em Cuba e falei, cara, não é possível. Que lugar é esse? Porque eu cheguei no aeroporto, assim, me buscaram, né, um Lada, um carro antigão. Eu levei o meu violino, eu levei umas malas, levei uma bicicleta, aí tá a bicicleta e o violino prensado dentro de um Lada, que é um carro muito antigo, assim. Aí passou um cara de moto abraçado com outro e um cachorro no meio. Aí eu falei, não é possível. Isso aqui é um sonho, né? Não é. E aí eu chego na escola e aí, tipo, vai ter uma aula, não sei o que e tal. Já? Tinha uma aula no domingo, ia mostrar um filme. E aí eu cheguei na sala e era o Abbas Kiarostami mostrando um filme. O diretor iraniano, muito mais famoso e conhecido, estava lá dando uma aula. Eu tenho o primeiro impacto que eu tenho, chego, guarda-mala no quarto, janto, entro na sala de cinema, tá o Abbas Kiarostami dando aula. Tipo, não, para tudo, sabe assim? E aí ver o filme junto com ele, não sei o que e tudo, e aí é isso, né? Tipo, aí tive aula com o Abbas Kiarostami, com a Naomi Kawase, com o Caio Guimarães, enfim, pessoas assim que antes, cara... Você via esses caras nos sites, né, na internet, baixavam os torrents do filme do cara. Né? Então, assim, isso foi um grande divisor de águas. E aí conectar também com pessoas de 18 países que estudavam comigo. Verdade, né? Então, virou um negócio. Assim. Eu nem sabia espanhol direito, eu aprendi a falar espanhol lá, assim, e fiquei fluente lá. Eu fiz Duolingo, assim, para ir embora, né, e tal. Mas eu não falava, né? Eu cheguei lá meio tropicano, assim. Mas deu certo. Em 3 semanas estava tagarela já. E aí deu super certo, assim, né? Esse curso foi quanto tempo, professor? Foram 6 meses. Só rápido, que é rápido. Só que aí
o que é interessante é isso, assim. O pessoal fala, só 6 meses, você considera isso? Cara, assim, você vai fazer um mestrado profissional aqui, que é tipo, né, não é estrito sensu, você não precisa escrever. O profissional aqui é 2 anos, aí você estuda aqui o quê? Uma segunda e uma terça, ou então um sábado o dia todo. 2 vezes na semana, no máximo, quando não é um dia online e um presencial, né? E aí, depois de 2 anos, 1 ano e meio, você se forma. Isso dá quantas horas? Entendeu? Sei lá, dá umas 1.600 horas, mais ou menos. Lá em Cuba era assim, aula de manhã, de tarde e algumas noites. Nossa, obrigatórias, mas tinha aula toda noite para o curso regular que eu podia participar. Então, eu fiz aula de curso de cinema italiano, neorrealismo italiano, fiz aula de vários outros cursos, né, de tipo geração talks americana, sabe? Eram cursos que estavam rolando à noite que eu fiz, porque eu falei, pô, tô aqui, tô pagando muito dinheiro e vou pagar ainda depois com muito suor, né? E vou estudar. Assim. Então, você tem aula manhã, tarde e noite, você só respira cinema, você não pensa em outra coisa. Verdade. Você só pensa em cinema e algumas outras coisinhas, mas assim, mais cinema mesmo. Você mora lá na escola, é tipo um internato, uma fazenda, entendeu? Que as vacas passam no fundo da fazenda todo dia, 5 da tarde, que tem uma piscininha também, que você pode dar um rolê de bike, que você joga bola com os cubanos. Pô, assim, para mim foi o melhor lugar que eu passei em toda a minha vida, é um lugar que eu recomendo muitíssimo. E aí eu acho que eu acabei virando esse divisor de águas, de coragem e de incentivo para a galera, porque aí eu voltei assim, tipo, gente, vocês têm que ir para lá. E aí foi todo mundo, né, assim, aí o Dani, que é aqui da turma 8, passou, né, e fez, e aí agora, aí foi todo mundo, foi o El da turma 1, a Carol tá formando agora da turma 1, de multimídia, mas tem, tipo, uma galera, assim, que fez, né, o El da turma 1 formou, a Evelyn é da turma 8, formou em som, então, assim, estamos em 5 pessoas da ETEC que meio que se formaram lá, fora pessoas que foram fazer outros cursos e outros alunos de outros lugares, né, que também foram para Cuba, assim. Então, vai virando uma rede, uma família, né? Então, eu acho que também é isso, assim. E a galera, como é que trabalha, né? Como é que se, né? Então, eu acho que é isso. Mas eu não vou entrar muito nisso porque eu vivi 6 meses em Cuba, foram os melhores 6 meses da minha vida. Mas eu acho que os meninos que fizeram 3 anos, que é quem vai vir aqui em breves dias, que eu estou para trazer eles vão falar melhor que eu. E eles viveram agora pouco, então acho que vai ser mais legal ouvir os caras que viveram 3 anos no país do que eu que vivi 6 meses há 10 anos atrás, né? Mas eu acho que é isso, assim. Então é algo que eu recomendo bastante. Né, tem outras escolas também. Eu acho que a gente pode falar sobre isso depois e tal, mas acho que tem várias escolas que é legal ter no horizonte, de pelo menos fazer um curso de verão, assim, né, que é o Hemisfério Norte, sair, ter outra vivência. Ver como as pessoas estão fazendo cinema lá fora. Exato, e tem opções, hoje em dia tem opções muito massa, interessantes né, com bolsa, inclusive, né, para estudar, por exemplo, na Argentina, na América do Sul de modo geral, assim, então, que eu acho que valem a pena, são experiências que valem a pena e que eu nem conhecia. Né, e que agora eu falo, opa, peraí, dá para a pessoa ter uma boa formação também estudando na Bolívia, ou na Colômbia, no Peru, sabe? Pô, dá para a pessoa ter uma formação diferenciada, não é melhor nem pior, é diferente, e que vai expandir a cabeça da pessoa, né? Então, eu acho que o cinema me fez cidadão do mundo, assim, e aí eu acho que esse é o grande rolê, assim. Como é que você consegue entrar e sair dos lugares? Como é que você consegue decodificar a cidade? Como é que você consegue cruzar mesmo, ir e voltar, né? E usar desse seu direito enquanto cidadão, assim. Eu acho que isso me chamou muita atenção, né? E aí como contar essa epistemologia, né? Então quem sou eu? E aí eu estou muito nisso agora, assim, né? Quem que sou eu, né? Dentro do que eu estou fazendo na minha vida e que cinematografia ou filmografia eu estou construindo enquanto personagem, pessoa e sabe assim. Então chega uma hora que você, peraí, né? Então eu também represento uma geração e represento outras coisas, assim. E aí eu acho que é isso, né? Vocês já estão numa fase que vocês já pegaram os equipamentos tudo rodando, funcionando, já vem meio decodificado aí. Então, eu acho que vocês aí vão mais longe. Eu acho que meu papel como educador justamente é esse, assim. Fazer a gente avançar mais. Fazer vocês avançarem em menos tempo o que a gente avançou. Tipo, se eu aprendi algo em 10 anos, vocês precisam aprender isso em 5. Não é que precisa, mas vocês vão. Não é tipo, tá dado, sabe? E se alguém virar educador aqui, ou já for, entender que a próxima geração vai aprender em 2. Sabe? Eu acho que esse é o rolê, assim, esse é o hack da coisa, né? Então, acho que é por isso. Desculpa, eu falei pra caramba já. Imagina. Professor, tipo, no caso, você fez aproveitou muito lá Cuba, mas hoje você é coordenador aqui do curso, né? Do PAV, de produção de áudio e vídeo.
é professor também, está aqui na ETEC desde o início, né, como tu falaste. De que forma a gente pode, talvez, mergulhar mesmo nesse mercado do audiovisual, do cinema, estando aqui na ETEC, sabe? A gente não tem como sair daqui agora, né? Sim. Muita gente está entrando agora, a gente ainda tem mais 1 ano e meio, basicamente, pela frente. Mas como é que a gente pode aproveitar esse aprendizado nesse tempo que a gente está aqui, mesmo diante das limitações, né? A gente sabe que a ETEC está conquistando coisas novas, você pode até falar um pouquinho sobre isso, mas é entender mesmo como é que a gente pode aproveitar esse momento para melhorar enquanto profissional, porque a gente sabe que quando terminar o curso técnico aqui, ninguém mais é estudante, né? Adquirir experiência, criar portfólio. Como é que a gente pode aproveitar essa ETEC aqui, como, de repente, você aproveitou Cuba, né? 10 anos atrás. Tá. Não existe um caminho só. Eu acho que são vários caminhos, e aí cada um meio que vai encontrar o seu. Eu vou falar com base no que eu vi. O que eu vi aqui? Eu vi alunos da turma 1, 2 se formarem e formarem coletivos, saírem daqui enquanto um coletivo, virar produtora. Hoje tem aluna dirigindo curta, longa, juntas, né? Então, eu vi isso, assim, geralmente dá mais trabalho, se tem umas brigas, umas coisinhas, mas você chega mais longe, né? Então, rola essas coisas, assim, principalmente pensar em um TCC que consiga te levar, né, para uns lugares. Vocês estão com curta do primeiro rodando o festival. Então, assim, que esse curta abra para outros curtas, e agora vem os docs. Assim, se joguem em festivais, se vocês pensarem numa carreira voltada para cinema. O caminho é festival, é conexão com outras pessoas. Então, você começa conectado com o seu grupo, começa a fazer os filmes. O seu filme entra no lugar, você vê os outros filmes contemporâneos aos seus e vai começar a trocar ideia, e vai começar a virar uma rede. As pessoas vão começar a se ver. Daqui a pouco o filme seu e de fulaninho entrou no mesmo festival, sei lá, na Paraíba, em Brasília. E aí você está nesse lugar, e você está com essa pessoa e fala, por que a gente não faz o filme junto? Né? Então, tipo, fui fazer uma prova para Cuba em Florianópolis, conheci um cara do Rio Grande do Sul, 5 anos depois eu estava co-dirigindo um curta para o Rio Grande do Sul, porque um personagem morava em São Paulo. Ele foi rodado no Rio Grande do Sul, que é um curta sobre fanzine, e eu dirigi a etapa São Paulo. Sabe? É sobre isso, assim. Então, pensar que, tipo, os festivais ainda são uma grande janela, não são a única para filme, agora tem streaming e tal. Mas é isso. Se for cinema, eu acho que é isso, né? O caminho. Então, enquanto coletivo, ou até mesmo individual, focar em laboratórios, grupos de escrita de roteiro, está rolando bastante, né, no Brasil. Esses laboratórios de mandar os filmes. Ver filme é muito importante também, né? Assim, eu agora já sou forçado a ver filme. Eu virei curador em alguns festivais. Daí eu já não procuro mais, que eles vêm até mim. Mas isso não é rápido, né? Hoje os filmes vêm até mim. Então, eu assisto mais ou menos 200 curtas por ano. Pelo menos. Agora eu vi, sei lá, uns 50 já esse ano, né? Não estamos nem acabando abril, já vi mais de 50. E aí, tipo, agora vamos abrir a curadoria dos nossos festivais, isso vai dar mais 50. E aí, se eu for para algum outro festival como jurado ou como curador, vai bater os 200 fácil. E todo ano bate. Agora estou até evitando. Porque eles chegam. Mas, quando eu comecei, eu ia lá no festival de curtas ver os filmes. Eu via os da abertura, via um da Mostra Paulista, um da Mostra Experimental, não sei, um de cada mostra para entender o que é isso. Que tipo de realizador que tem? Eu vou ver todas as sessões? Não. Eu vou ver isso aqui, aí fulano... Sabe, aí você tá num filme, aí vem uma galerinha conversando e tal, de outro filme. Vamos ali ver, aí você, vai com essa galera. Junto, e aí vai indo, vai ver que declaração que você vai topar para sua vida, ou que declaração vai te levar à vida. Então, acho que cinema tem esse caminho de filmes, festivais, assim, ver filmes em festivais, tentar, de todas as maneiras, hackear, e a gente vai chegar nisso quando vocês estiverem no 4º semestre, de hackear essa distribuição. Vocês já estão hackeando, já tem filme entrando, então é isso. Mas chegar no 4º semestre, vocês já estão com filmes já rodando em festivais e vocês fazendo TCC. Isso dá um amadurecimento, porque é o público vendo o seu filme. E às vezes não é seu filme, às vezes você vai, aí você vê o filme de outra pessoa e como o público reage para esse filme de outra pessoa. Você fala, caraca, isso funciona. Isso ainda funciona. Isso funciona pra caramba. Ou isso é revolucionário. Porque tem filme que você olha e fala, caramba, isso é revolucionário. E com esse olhar mais crítico também, não só de espectador, né? Você vai criando uma fruição estética mesmo para a coisa, né? Então, acho que é isso. E aí, TV é um outro rumo, né? Enfim, tem programa estagiar, tem que escrever para as produtoras, tem que fazer um monte de coisa, assim, para as TVs. Né?
Tem coisa que vai funcionar para tudo, que é tipo assim, a gente tá numa geração que todo mundo tem rede social. Cara, não é um problema, não é um pecado você descobrir as pessoas. Tem lá, passa o crédito na coisa da TV e tal. Pega o nome da pessoa, vai lá, não sei o quê, acha o Instagram, Facebook, LinkedIn, vai escrevendo. Ou então, a pessoa vai dar uma palestra, vai lá nela. Então, tipo assim, na época eu tava nessa assim, pô, tem um fotógrafo foda que chegou de fora. Quem que é? Alziro Barbosa. Eu vou lá ver uma palestra do cara. Eu vi uma palestra do Alziro no CCJ, lá no Cachoeirinha. Quem foi na palestra? 5 pessoas, velho. 5 pessoas. Era o Alziro Barbosa. Agora o cara cobra 6 mil reais pra dar um curso. Agora você vai pagar. Agora a galera se mata pra ter uma bolsa. Agora. Entendeu? Então essas pessoas estão aí. Esses outros Alziros, essas outras pessoas estão aí tentando dar uns primeiros cursos. E às vezes você vai cruzar com uma pessoa incrível, mas ela ainda não tá num lugar que é vou cruzar agora. Sim. Sabe, para um outro patamar. Estudei fora, eu tô com conhecimento aqui, as pessoas nem sabem que eu tô. Eu vou cruzar agora um lugar que daqui a pouco você vem cruzar, mas você pode ajudar e cruzar com essa pessoa ali como aluno, sabe? E fazendo uma rede. Você não sabe, às vezes. Às vezes a pessoa está do seu lado aqui, fazendo o curso com você, mas ela tipo, tem uma outra bagagem, saca? E aí você fala, nossa... Já... Exatamente. Tipo, a gente estava dando aula na Oficina Tela Brasil, um brother estava dando aula com a gente, não sei o quê. Pô, Vitor, não sei o que você está fazendo? Não, eu fui assistente do ensaio sobre a cegueira. Uau! Do Meirelles. Eu, tipo, mano... Nossa. Sério? O cara era, puta, sabe assim, era o cara que dava aula com a gente, tudo, e a gente é parceiro hoje. Ano passado a gente se encontrou, né, fora do Brasil, assim. Pô, e aí, você tá aí? Eu tô com meu doc também. Né? É sobre isso, assim, então vai girando umas redes. Daqui a pouco, quando você não menos perceber, você tá com uma rede armada, assim, formada, né? Tava vendo hoje um post da Liara, que é a diretora da SPCine, né? Que ela trabalhou na Globo vários anos. Ela fez um post super bonitinho, com várias novelas que ela trabalhou. Eu falei, gente... Nunca ia imaginar, né, que essa mulher trabalha nesses lugares. E que trajetória incrível, sim, né? E hoje ela está como a presidente da SPC, né? Uma mulher que a gente, né, admira bastante, assim. Então, é sobre isso, assim, né? Não existe atalho, existe trabalho. Então, putz, aonde eu vou trabalhar? Onde eu vou gastar energia, né? Então, é por aí. É seguir nesse rumo. Uhum. Professor, tem algumas coisas que você pode falar um pouquinho... Já tentando encaminhar aqui para o final, né? Porque eu falo bastante. Não, tem muito assunto ainda, eu nem consegui fazer nem 5 perguntas. Quem quiser fazer um bloco aí, eu tento resumir. Eu posso fazer respostas bem rapidinhas. Tipo na verdade, eu queria entender um pouquinho assim, voltando esse olhar um pouco para a ETEC. A gente está falando de ensino público, onde a gente tem umas dificuldades aqui para conseguir avançar, né? No caso, quando a gente está falando de audiovisual, vamos englobar o audiovisual, não só cinema, porque nem todo mundo vai para o cinema, né? Talvez. De que forma que a gente está conseguindo avançar, falando aqui de ETEC, né? Para onde a gente está caminhando e as oportunidades, né, que a gente vai conseguir para os alunos agora. A gente tá falando de um curso que aí não sei se ainda corre o risco, né, de não existir mais, que é a produção de áudio e vídeo. Falar um pouco dessa superação aí do curso. E para onde a gente está encaminhando, né, ETEC hoje, no caso. Não, assim, de trás para frente, acho que a revolução do curso são vocês agora, esse podcast. Isso é reviver, né, esse curso, assim. É isso. Isso é um ponto-chave numa virada. Eu acho que nunca vai deixar de existir a chance do curso não existir. A gente está sempre ameaçado. A gente tem um retrocesso muito grande na cultura, na política. Ontem saiu um edital aí absurdo, assim, né, que está todo mundo reclamando, né, do Aldir Blanc, em São Paulo. Em vez de sair para todo mundo, os coletivos e produtoras, enfim, conseguirem se candidatar, sai um edital aberto que vai fechar em 8 dias. Eita! Simplesmente para OS, né, ou seja, organizações sociais, ou seja, POIESES, essas organizações que controlam, assim, né, tipo, é um edital para organizações. Né? Então, 700 mil reais, você precisa já ser uma OSC, não sei o quê. Isso é totalmente excludente, não tem nada a ver com o que a gente acredita. E está rolando agora. E isso pode, daqui a pouco, estar no Estado e cortar o curso. Nada é garantido. Então, a gente precisa estar lutando e numa manutenção do que a gente quer e precisa, sabe? Acho que o Paulo Souza tem uma coisa, né, enfim, de estabilidade aí do curso, que já foi ameaçado por, né, várias questões, por, né, desmontes outros, de ações passadas, enfim. Mas eu acho que a revolução, ela é sala de aula. Tá. Hoje eu estou coordenador, mas eu sempre estive em sala de aula. E quero sempre estar.
né, eu acredito que a revolução é sala de aula. E quem está na sala de aula são os alunos, né, e os educadores, os professores. E aqui, eu acho que a gente tem um time de professores, né, que entrou no começo. Eu sou a pessoa que estou desde o começo. O professor Edwin, que voltou agora, ele está desde o começo comigo. O Felipe entrou 6 meses depois só. Felipe, Caramico, né? Então, a gente tem uma geração de, né, assim, esses professores que estão aqui, que estão desde o começo, a gente todos têm formação de cinema, praticamente, né? E a gente sempre conversou sobre isso, né, de que a escola foi a primeira escola com ensino de audiovisual gratuito, público, no Brasil, saca? Isso é muito, muito, muito impactante, assim, é muito emblemático, né? Eu acho que cada um, enfim, pensou, acho que né, trouxe para si essa responsabilidade de pensar que curso que a gente ia formar, que profissional era isso, que pessoa era que a gente queria formar, porque profissional é o que o pessoal quer no mercado, é só que você seja um profissional, que você aperte botões e é isso, né? E a gente pensou assim, pô, a gente vem do cinema a gente pensa, a gente reflete, a gente tem que ter um pensamento crítico e a gente precisa formar pessoas que sejam civirólogas, né? Porque ela vai ter um pensamento crítico, mas também vai conseguir ser técnico e tudo, e também não levar para um lugar de que vocês vão sair daqui prontos. Não, ninguém sai aqui da TEC pronto, porque é isso. A ideia é que vocês tenham como horizonte uma outra formação e é isso. Ou nem que seja também a formação seja uma autoformação produzindo mesmo e para a vida, para o mercado. Mas você não sai daqui prontos. Mas você sai daqui se virando. Acho que essa foi a proposta, a brincadeira, mas que deu certo, assim, tipo, cara, vamos formar pessoas que sabem se virar, porque a escola, a gente já sabia as dificuldades que o Estado ia ter com esse curso. Esse curso é um ET dentro do Paula Souza. Se vocês olharem todos os cursos do Paula Souza, esse curso e os cursos da ETEC de Arte são os cursos ETs. Esse aqui é o último curso ET já criado, e era tipo, né, todo mundo queria ver qual é que era e tudo, né? Ele surge de uma questão de terreno, o Globo, vem matéria da Record, o Estado, opa, não, a gente está aqui porque é uma parceria, vai ter uma escola de audiovisual, oi! Essa é a história daqui. Então, ela começou meio, opa, e aí a gente chegou, quando a gente chegou já tinha comprado umas câmeras, essas câmeras meio que já estavam definidas, não fui eu que escolhi essa câmera que vocês estão me filmando, sabe? Então, começa por aí. Quando a gente ia contratar, a gente já sacou que não ia ser do nosso jeito, essa parte, mas outras coisas podiam ser do nosso jeito, assim, de, cara, né, estamos formando o quê? Pessoas para o mundo, assim, né? E essas pessoas com o melhor que a gente possa entregar, assim. Então, eu acho que isso ficou de essência, principalmente nesse curso, especificamente nesse curso, porque ele se manteve justamente por isso. Alguns professores levaram o curso nas costas por vários anos. Muitas das vezes a gente estava em vários, em alguns momentos a gente ficou em muitos poucos, né? Ora com o Felipe, ora com o Sérgio, ora comigo. Tem semestre que a gente se sobrecarregou, pegando muitas aulas técnicas para conseguir ter o mínimo de formação possível para o curso não fechar. E aí agora está todo mundo de volta. Então é muito bom. A gente tem o Manuel voltando, o Edwin já voltou, o Felipe seguiu, o Sérgio voltou de viagem, eu voltei também da viagem. Ou seja, estamos todo mundo aqui, estamos numa outra gestão, estamos com outros alunos, então trocou tudo. E, então acho que isso renova bastante as energias, forças, esperanças para enfim, né, para esse curso. Assim. Então acho que ele não fecha assim, né, de uma hora para outra. Tem que ser algo muito absurdo que aconteça, que a gente não pode descartar nunca, tem que estar sempre alerta. Mas acho que a gente vive um bom momento nesse lugar, que é isso, vocês estão com essa liberdade e podem fazer muita coisa na escola, e a gente gostaria que vocês fizessem mesmo, quer que vocês façam mais, inclusive. Está se organizando para isso, para que vocês tenham mais e mais autonomia, porque é isso, não é só a aula, né, que faz o rolê aqui. A gente sempre teve consciência disso. Não é só a aula, esse horáriozinho, não sei o quê. É vocês se entrosando, não sei o quê. Então, essa tua pergunta, como é que faz para a gente não sei o quê? Isso começa aqui. O audiovisual não, o Sérgio faz o lema, né? Não, o audiovisual não se faz sozinho. É isso. Não se faz sozinho o audiovisual. Então, se eu não conseguir me juntar aqui com a galera e tudo, é entender que aonde fora daqui da ETEC eu vou encontrar outras pessoas que eu vou estar junto delas. Não precisa ser eu, diretor, eu, a produtora, mas eu posso começar como assistente, de repente me encontrando. Sim. E chegar em outro lugar, sabe? Então, eu acho que evoluiu muitas coisas, então dá para você montar uma empresa só para fazer... Né? Sempre teve isso de filmar casamento, por exemplo, que também é super digno. Mas dá para você fazer hoje filme para passar em padaria, em farmácia, em mídia indoor, sabe? Algo que não tinha antigamente. E que agora você tem, e tem muita demanda, por exemplo. E é isso, né? Eu acho que é pensar, assim, olhar para futuros, entender que
estamos indo muito para uma coisa de produção virtual, de realidade aumentada, de inteligência artificial, né, a tal da inteligência artificial, e que são coisas que vocês têm que estar atentos aí para conseguir mesmo dominar, assim, não deixar que essas coisas dominem vocês e vocês estarem à frente disso, né? Porque isso não vai chegar na escola na velocidade que está indo lá fora. Então, tipo, pô, tô aqui fazendo ETEC, mas, sei lá, faço um curso de IA aqui, vou para outro lugar aqui, vou tentar fazer uma coisa, ou vou sair, quando sair da ETEC, buscar algo que seja uma tendência agora, o que está rolando agora, sabe? Então, a gente teve boom das séries. Tem um monte de gente da ETEC que está nas séries. Do criar, um monte de gente que formou na ETEC que foi para séries, né? Que foi, né? Mas é isso, assim, as séries absorveram bastante, mas aí agora, né, estamos num momento de crise dos VODs, eles não querem gastar dinheiro, eles só querem lucro, a gente está numa coisa de regulamentação, então isso ainda vai um tempo, mas regulamentando, né, isso sendo mais certinho e tudo, a gente vai ter uma segunda onda de inserção no mercado de séries, assim, de audiovisual, onde as séries vão falar, opa, agora está regularizado e tal, então beleza, então a gente vai jogar agora esse jogo e vai voltar essa superprodução de séries. Verdade, né? Então, eu acho que vocês têm que se preparar para isso, para esse mercado de série que vai voltar aí com força. Né? Nos Estados Unidos isso é super normal, você ter vários streamings, você, né, ou seja, muita produção, né? Então muita produção. E aí, acho que o Brasil ainda não entendeu, começou agora, com essa coisa de uma novela estrear no streaming, e aí só entenderam que o personagem se popularizou quando foi pra Band, né? Essa novela, esqueci nem o nome. É muito boa, é Beleza Fatal. Isso. É fácil de entender. Tipo, os artistas, né, os atores, no caso, se popularizam mais, ou seja, quando a TV é aberta. Então, tem esse menosprezo pra TV aberta que, cara, ainda é a TV aberta, tá ligado? Tipo... Mas é isso. Agora vão começar a entender esse mecanismo. Deu certo com isso vai começar a virar uma coisa assim. O streaming vai começar a querer, né, produzir muita coisa ali para depois jogar para a TV aberta. Isso vai virar uma cadeia. Isso vai se regular, né? Então, eu acho que vai muito nessa linha. E, claro, tem essas mídias novas, que é celular, TikTok, não sei o quê, que são outras produções. Tem mini novela. Exato, tem várias. Exato. Então, eu acho que também tem isso, é escolher, de repente, um nicho que vocês queiram fazer, focar. Mas eu acho que também, assim, pensando que vocês estão mais jovens, mais frescos e tal, foca, mas, tipo assim, façam outras coisas também. Cuidado, né? Tipo, então, tipo, eu se fosse, vou só focar no meu coletivo, não sei o quê, seria muito massa, assim, mas eu também tive que, sabe, trabalhei editei vídeos de casamento, editei programação de bordo de avião, filme institucional, publicidade, né, TV, enfim, né, fiz piloto de programa, de web programa, que aí agora tem um monte de tudo, mas tipo, viagem na viagem, TAN nas nuvens, um programa para passar no avião, isso não existia, eu estava lá no primeiro projeto, no piloto, eu vi fazer. Então, e aí hoje virou um negócio assim, caramba, isso está rolando, isso existe. Agora é normal, assim, né? Então, é entender isso e estar atento, assim, o que é novo, mas, sabe, se jogar mesmo. Chega uma hora que você vai falar, não, agora eu posso escolher. Vocês precisam chegar num lugar que agora eu posso escolher fazer isso, sabe? E é isso. É isso. Professor, então, só para a gente encerrar aqui, porque... desculpa. Falei muito, hein, velho? Não, desculpa Todo mundo está com presença. Se pudesse resumir em uma frase, deixar uma frase, um conselho para os jovens hoje, cineastas, estudantes, né? Tanto aqui da ETEC quanto fora, quem está começando, quem está na lida aí, se tiver como deixar uma palavra-chave, de repente, uma frase-chave. Vixe, uma frase, velho. Resumir uma frase, isso aqui. Para quem está chegando. Cara, eu acho que, assim, se jogar mesmo, se jogar em tudo, tá aberto e flexível, assim, né? Acho que entender as hierarquias, né, que tem, assim, de certa forma, né? Tipo, não estou falando de, puta, o diretor, o produtor, não é disso que eu estou falando. É entender as hierarquias para estar dentro desse jogo, sabe? Tipo, onde que está esse dinheiro, sabe? Onde que está esse dinheiro? Como é que eu posso hoje, né, pagar minhas contas, né, fazendo tipo audiovisual? Então, assim, cara, onde que está isso? Então, entender onde que está isso, sabe? Tipo, essa hierarquia da grana. E hackear mesmo. Acho que a palavra que eu tenho mais, assim,
na minha vida ultimamente, que é algo que eu tenho feito, inclusive bastante, né, nesses últimos anos, com o Super 8, hackeando o formato, tudo, eu acho que é isso, assim. Tem muita coisa para ser hackeada. E a gente precisa entender o que a gente quer hackear, entendeu? Tipo, onde a gente quer estar, onde a gente quer inserir. Tipo, ninguém vai querer e vai chegar para você e falar, olha, vem aqui e ocupe esse lugar. Ninguém. Verdade. Entendeu? Ninguém vai falar assim, olha, você é o próximo diretor, a próxima diretora, enfim, ganhar X prêmio, Brasília, sabe? Ninguém vai falar isso para você. Você tem que ir lá e fazer o filme e ocupar esse lugar. Beleza. Entendeu? É um pouco a força, assim, de tipo, eu sou capaz de fazer, eu vou chegar lá. Ninguém vai falar, olha, você agora. Não, ninguém que está produzindo vai falar, não, agora eu vou parar. E aí quem vai produzir é essa galera. Ninguém vai fazer isso. Você precisa chegar e fazer e falar, eu tô aqui. Ainda estou aqui. Ainda estou aqui. Eu acho que esse é o rolê, assim, é se impor mesmo. É tipo, olha, cheguei e eu penso desse jeito e eu preciso ser ouvido. E se você, sabe, se você tentar entrar num nicho, alguma coisa, e ninguém quiser, cria outro nicho. Beleza. Meu filme não é de festival, eu criei um festival. Pronto. Cria o seu coletivo. Cria o seu coletivo. Eu tentei entrar pro coletivo. Cria um coletivo. É sobre isso. As pessoas não necessariamente vão te aceitar. Às vezes você vai ter que chegar. E tem para todo mundo. Eu acho que tem um negócio no audiovisual, no cinema, que é assim, nossa, né? Não, é para poucos, é uma coisa, arte, né? Uma coisa muito requintada. Não cabe todo mundo na arte. Cara, isso não existe. Assim. Não existe. Tem para todo mundo. Nós somos a periferia do cinema mundial. A gente não é uma indústria, a gente é de longe uma indústria. A gente nem chegou perto de ser uma indústria de audiovisual, de cinema. Então, assim, tem muito para vocês conquistarem. É tipo assim, vocês ainda estão com a enxadinha na mão, abrindo caminho. Ainda, professor? Ainda. E aí você só se dá conta disso na hora que você está assim, caralho, estou num festival enorme, sou nada. É isso, assim. Aí sua cabeça faz assim, puf. Nossa, nós não temos nada aqui. Nada, é mato. E aí é isso, está aí para vocês capinar, ajudar a gente, já está meio calejadinho, mas tem para todo mundo. Então eu vou falar, não, a arte ou dar aula é para poucos. Não, cara, assim, se todo mundo aqui der aula, ainda não vai ter gente para formar. Se todo mundo aqui fizer filme, ainda vai ter muito filme para fazer. Se todo mundo entrar aqui na Globo, não sei o quê, ainda vai ter um monte de gente para entrar. E ainda assim, a gente ainda não vai estar com a indústria, velho, sabe? Vai um tempo. Vai um tempinho. Mas a gente está fazendo parte disso. Acho que a gente tem que entender que a gente faz parte dessa mudança. A gente já é essa mudança, só que a gente precisa, às vezes, assumir esse lugar. Não, então, se é mudança, estou mudando aqui para... Cheguei. Maravilha. É isso. Obrigada, professor. Nossa, Falei você pra fala. Caramba, falo muito, velho. Não pode dar corda. É bom que eu nem precisei falar, porque o senhor já falou. Mas ainda tem muita coisa, tem que voltar aqui, porque essa tem conversa muita aqui gente não tá pra nem um terço vir ainda. Não, a gente já vamos marcar o próximo episódio Você com o Rodrigo, doido? semana que vem. Não. Tá, tem muita gente pra vir aí. Tem bastante, mas com é porque certeza. tem muito conteúdo. Entendeu? A gente tá falando aqui, eu falei, meu Deus, ele falou, ainda falta muita coisa. E quantos podcasts vocês acharam com conteúdo de audiovisual? De estudante? Nossa. Quantos tem? De estudantes? De estudantes. Quantos vocês acharam? 3? Tu achou? O Adriano falou que achou 3. Qual o tamanho do é o Brasil? nosso. Qual o tamanho do Brasil? Qual o tamanho da... Vocês estão entendendo? Tem muita coisa, né? Tá entendendo? É muito tipo, pouco ainda. Cara, tipo... Verdade, o nicho tá... assim... Mas vai dar certo. Aqui é só o começo, né? A gente tá capinando ali. A gente está capinando. Eu vou fazer aquele apelo básico, famoso aqui, porque, como o professor falou, né, quantos podcasts voltados aí para audiovisual, de educação, de escola existem? O Adriano falou que tem 3, tem mais um aqui, então a gente ainda está capinando, por isso a gente precisa da tua ajuda. Então a gente vai pedir para você curtir, compartilhar, comentar bastante nesse vídeo. O que vocês ainda querem que a gente traga? Tem muita coisa nova, a gente não tem nem 10 episódios ainda, então a gente vai trazer outros professores. O professor Rodrigo vai voltar aqui, porque a gente não falou quase nada ainda do que a gente tinha planejado, apesar dele ter falado bastante coisa. E um dos pontos mais importantes, se inscreva no nosso canal, é muito importante, tanto quanto curtir, compartilhar e comentar. A gente se vê aqui no próximo episódio. É isso, obrigada, tchau.